Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estudo do livro Missionários da Luz. Se você não assistiu à primeira parte desse capítulo 2, a Epífise, faça uma pausa, eu vou deixar o link aqui, acesse para que você entenda do que se trata esse capítulo e o que é, afinal de contas, a Epífise. Vamos continuar, então, a segunda parte do capítulo 2, a Epífise. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Que círculos oficiais são esses? Da medicina que ele aprendeu por volta do final do século XIX, né? Quando ele estava encarnado. Então, muita coisa mudou. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Bom, hoje em dia a gente tem um conceito muito diferente de aprendizado. Se você não sabe, vá atrás, procure se informar. Mas no plano espiritual, na época em que esse livro foi escrito, é um livro que foi lançado em 1945, ele dependia de que alguém explicasse para ele o que estava acontecendo. Então, quando acabou o serviço, o trabalho mediúnico nesse centro espírita onde eles estavam, ele esperou para que Alexandre pudesse orientar. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Imagine o nível de ansiedade do André Luiz, querendo saber, né, a respeito daquilo que era muita novidade, muita informação, e ele ávido de conhecer, de entender. Imagine, né? Ele devia estar pipocando lá no plano espiritual. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Então, embora André Luiz tivesse essa ansiedade, essa vontade de aprender, ele ficou quietinho na dele. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Esse é o Alexandre falando. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. Então, se acreditava que a epífise era, na época, né, quando esse livro foi editado, quando André Luiz desenvolvia a atividade dele como médico, que é uma glândula que não servia para nada. Se vocês derem uma olhada no primeiro vídeo, vocês vão entender para que ela serve. É uma glândula da atividade mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na, vulgar comum, não no sentido pejorativo, são comuns, né? Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da espécie humana. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar as observações. Ele está dizendo isso no plano espiritual. Nós sabemos que o correspondente do nosso organismo físico, ele é o original, é o corpo espiritual, também conhecido como perispírito. Então,
ele vai falar melhor a respeito disso e ele diz que, em linhas gerais, na infância, ela adormece o instinto sexual, ela não permite que as glândulas sexuais, já no organismo, no corpo físico, se expressem. Ela freia, breca. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, né, ela estava parada, quanto às atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. O que é isso? Recapitulação. Desde que nós evoluímos, vamos recordar o processo evolutivo. Nós existíamos no mineral. No mineral, sim, no mineral. Existe uma força que mantém os átomos juntos, não sai cada um para um lado. Existe uma força. Esse princípio começa a se organizar no vegetal. O vegetal mais desenvolvido no processo evolutivo, segundo a biologia, ele tem sistemas, ele tem cada célula especializada em uma função. Existe um princípio também que mantém unido as células do vegetal e o funcionamento harmonioso. Uma flor é um vegetal, uma árvore gigante de 50 metros de altura também é, dentro da sua complexidade. Depois começa o reino animal, onde a gente vai perceber a existência de certos elementos que não são somente o da existência física. Um exemplo básico: cachorro é cachorro, 4 patas, rabo, orelha, né? Mas a gente percebe a diferença de comportamento, de temperamento de cada um. Isso é dado por um princípio, ainda não é o princípio inteligente que habita o ser hominal, o reino hominal, que é de homens e mulheres, claro, mas é do ser humano. É diferente, não acreditem que o cachorro ou qualquer animal tem o princípio inteligente do ser humano. Não, mas já está em desenvolvimento aquilo que vai vir a ser o princípio inteligente do reino hominal. Pois bem, nesse período, Alexandre está dizendo que nós recapitulamos o desenvolvimento da sexualidade em todos os reinos aos quais nós pertencemos. É uma recapitulação. É dessa maneira, né? Nós sabemos que nós temos como funções básicas, primeiro, a perpetuação do indivíduo. Então, ele vai zelar por continuar a existir, por evitar a morte enquanto ele conseguir fazer isso. E o segundo componente básico é a perpetuação da espécie, que acontece através da atividade sexual, através da reprodução. Estou dizendo em termos biológicos, sem nenhuma qualificação de espécie alguma. Vamos recapitular então. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então,
é o período onde eclode a sexualidade, claro, né? Na puberdade, nem sempre de maneira equilibrada, nem sempre de maneira que a pessoa consiga controlar o que ela está fazendo. É mais ou menos como quando nós aprendemos a andar de bicicleta. Nem sempre a gente consegue controlar se eu vou virar para lá ou para cá, se eu vou brecar, se eu vou andar. Depois, com o tempo, com o exercício de andar de bicicleta, eu aprendo a controlar. Vejam que eu não estou dizendo absolutamente nada a questão de moralidade e ética, eu estou apenas visualizando os aspectos biológicos. Ficaram curiosos? No terceiro vídeo a gente vai ver mais coisas. Até mais!